Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Verbum Domini. Eu sou o seminarista Rodrigo Brum, da Síntese, último ano de seminário. Vamos partilhar um pouco sobre o Evangelho do 22º domingo do tempo comum. Evangelho extraído do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que nele entra, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e elas que tornam impuro um homem. Meus irmãos, nesse Evangelho, Jesus ele rompe com uma tradição que existe no judaísmo. O povo judeu, eles tinham 613 preceitos que eles praticavam. 365 falando que eles não poderiam fazer e 248 falando o que eles poderiam fazer. O problema não está em nós cumprirmos as leis, os preceitos, os mandamentos, claro que não. Pelo contrário, nós devemos cumprir sim os preceitos, os mandamentos, as leis de Deus e também as leis humanas, só que nós temos que ver por que nós fazemos isso. É isso que esse Evangelho deve fazer com que nós nos auto-questionemos. Será que eu cumpro os mandamentos de Deus por cumprir? Porque é uma prática que eu recebi de família? Eu vivo os mandamentos por uma moralidade rasa? Ou, de fato, eu vivo os mandamentos com a finalidade pela qual Deus nos deu eles? Deus nos deu os mandamentos com a finalidade de converter o nosso coração. É mais ou menos aquela dinâmica que Jesus convida os apóstolos a viverem no Evangelho de São João, quando ele diz no capítulo 15, versículo 15, que não os chama mais de servos, mas sim amigos, porque ele, o Cristo, nos deu a conhecer tudo aquilo que ele aprendeu do Pai. Nós, a partir desse Evangelho, temos que nos perguntar: como está a nossa vida de amizade com Deus? Eu vou à missa, eu cumpro os preceitos meramente por cumprir? Ou de fato eu tenho deixado com que o Espírito Santo, ele que traz a plenitude, as leis e os mandamentos, haja na minha vida e assim transforme o meu coração ao exemplo do coração de Cristo? Não sejamos meros cumpridores da lei. Não honremos o Senhor apenas com os lábios, mas deixemos que o Senhor, de fato, com o poder do seu Espírito, transforme o nosso coração cada dia mais e mais. Amém.